Shalom de Deus, minha irmã. Nós vamos falar um tema que é muito comum nos dias de hoje. Não sei se você já parou para pensar, mas existe um grande número de pessoas que vêm se reclamando de muita tristeza. E não me refiro nem pessoas que estão nos extremos. Os extremos nós consideramos perda de um ente querido, um diagnóstico que não era esperado, ou coisas desse sentido. Nós estamos falando de pessoas que cotidianamente têm as suas vidas e de repente elas começam a sentir uma tristeza que elas não sabem nem como começou e não têm ideia de como isso poderá acabar. Se nós formos analisar, será que isso acontece realmente por um acaso da vida? Será que isso acontece somente porque essa geração é uma geração antenada, que tem conhecimento, que é uma geração diferente, porque os tempos mudaram ou coisa parecida? Não é verdade. Não está acontecendo porque nós estamos no outro tempo. Tudo isso acontece de uma forma proposital. Existe uma função no mundo espiritual para deixar nós, eu e você, entristecidos. Existe toda uma programação para que a gente fique entristecido, para que a gente se entristeça. E nós precisamos nos atentar para isso. A Bíblia, ela fala em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, e diz assim: disse-lhes mais: ide, comer gorduras e beber as doçuras, e enviar porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias, ele teve esse entendimento diante do grande desafio, diante de uma grande obra, diante de todo um cenário que ele estava ali de destruição, diante de tudo que ele precisava fazer e resolver para ver a obra completa. Ele entendeu o que muitos de nós ainda não entendemos. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, muitas vezes, e na maior parte das vezes, a nossa alegria é roubada durante o dia. Você não precisa levantar uma bandeira alegre para sempre, que isso não existe. Mas eu quero que você entenda que todos os dias nossos são consagrados ao Senhor. Todos os dias nossos o Senhor nos deu. Todos os dias nossos nós precisamos celebrar. E segundo ele diz assim, então, olha, esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais. Nós não podemos entender um normal, um novo normal. Existe algo sendo divulgado, divulgado. Eu esqueci a palavra, mas você entendeu aí, né? Então vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Voltando aqui para o nosso raciocínio, a gente precisa entender que não é normal. A gente não pode levantar essa bandeira do novo normal. O novo normal é ser triste. Não é verdade. Isso é um engano. Isso é toda uma estratégia maligna para tirar as forças do cristão. Isso é toda uma estratégia das trevas para que o cristão entristecido, ele fique sem forças. Ele fique sem forças para romper, ele fique sem forças para caminhar, ele fique sem forças para orar, ele fique sem forças para aclamar, ele fique sem forças para fazer o que ele precisa fazer. É só a gente olhar para a vida de Neemias. Ele estava diante de um grande desafio e ele teve um entendimento. Ele disse: eu não posso me entristecer, porque se eu me entristecer, eu não vou conseguir completar a obra que eu vim fazer. Qual foi a obra que você veio fazer? Qual foi a obra que você tem para realizar nesse dia? Eu não quero nem que essa mensagem você leve tipo, vai ter para sempre, a obra eterna. Não, a obra do dia.
Vamos nos concentrar na obra do dia, do hoje, do agora, só nesse dia do hoje, nesse dia que se chama hoje. E aí eu quero que você reflita qual é a obra que você precisa realizar nesse dia que se chama hoje. E aí ele diz assim, porque esse dia é consagrado ao Senhor, esse dia que se chama hoje é consagrado ao Senhor, é o Senhor que nos deu. Então nós não podemos levantar essa bandeira do novo normal. O novo normal, que é esse novo normal, é ficar triste. Não é verdade, isso é um engano, isso é maligno, isso é uma agenda maligna para fazer com que os cristãos entendam e entrem nesse pensamento e vivam uma vida de tristeza. Nosso Deus é Deus de alegria. Então, qual é a direção que Ele dá? Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais. A palavra é essa, não vos entristeçais, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque vocês acham, minhas irmãs, porque hoje nós estamos vivendo esse tempo de tanta tristeza, porque no meio da tristeza o inimigo consegue roubar a nossa força. No meio da tristeza a gente não tem fé. No meio da tristeza a gente está de cabeça baixa. No meio da tristeza existe condição para que a gente sinta uma sensação de fracasso. No meio da tristeza, nós não conseguimos romper. No meio da tristeza, nós não conseguimos orar. No meio da tristeza, nós não vamos para a palavra. No meio da tristeza, nós fechamos nossos lábios, nós silenciamos. No meio da tristeza, nós não temos ânimo para nada. Hoje, os dias, eles acontecem, o que acontece não é por um acaso. A gente não pode viver mais nessa intenção do acaso. Ah, está acontecendo porque os dias são outros, mas a palavra é a mesma e a orientação é a mesma. Esse dia o Senhor consagrou para nós, esse dia que se chama hoje. E a partir de hoje, todo dia, você tem a opção de dizer: Senhor, eu não vou me entristecer, porque eu entendo que a alegria do Senhor, ela é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E eu não posso simplesmente entender como esse novo normal e divulgar. Aí eu encontro outras irmãs. Ah, irmã, eu tô tão triste. Aí a irmã diz: eu também tô muito triste. A minha casa, todo mundo tá triste. A minha casa é uma verdadeira tristeza. Irmã, pare com isso. Isso não é de Deus. Isso não é para nós. Nós somos separados, nação santa, povo escolhido do Senhor. O Senhor tem nos escolhido nesse tempo. Não é para que a gente divulgue o novo normal. Tudo que você perceber do novo normal, duvide. Vá para a palavra e perceba se esse novo normal, ele é de Deus ou não. Se ele está ou não na palavra. Perceba o quanto isso aqui é importante para nós nesse tempo onde as pessoas levantam esse novo normal de tristeza. Ser triste não é o novo normal. É comum você sentir tristeza em alguns momentos da sua vida, como eu já falei aqui, diante de algumas situações e diante de desafios, mas viver constantemente triste, constantemente abatido, constantemente desanimado, não é natural, porque o Senhor é contigo diante dos desafios que você tem, mesmo diante dos desafios, o Senhor, Ele é contigo. O Senhor é contigo e a orientação é essa. Muitas vezes o nosso adversário, ele vem para confundir a nossa mente. O alvo, irmãs, perceba que o alvo é a nossa mente. O alvo está aqui. É aqui que é o nosso maior e principal campo de batalha.
E eu sempre tenho falado isso. É aqui o nosso principal campo de batalha. O campo de batalha é aqui. Vença esse campo de batalha em nome de Jesus. Vença em nome de Jesus. E se todos os dias é uma oportunidade que nós temos de dizer, nesse dia que se chama hoje, que o Senhor me deu, que o Senhor consagrou, para que eu glorifique Ele, para que eu o exalte, para que eu o adore, nesse dia que se chama hoje, o Senhor tem me dito que a alegria do Senhor é a minha força, e eu me revisto da alegria do Senhor, porque a minha força, ela vem de Deus, e aí você vai ter ânimo para cantar, você vai ter ânimo para orar, você vai ter ânimo para buscar, você vai ter ânimo para adorar, porque é assim que funciona. Tudo começa aqui. Uma vez que eu entendo, esse dia é um dia de tristeza, ou eu experimento uma larga e profunda tristeza por muito tempo. E eu nem estou falando de adoecimento mental. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma agenda maligna que tem entristecido toda uma geração, que tem afundado uma geração em mar de tristeza, em mar de lágrimas. E nesse tempo Deus está se levantando justamente para confrontar todo esse sistema maligno, para denunciar o que está acontecendo por trás, onde o cenário que a gente não vê, por trás de tudo aquilo que a gente não consegue perceber, que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual tem preparado um exército de pessoas que estão aí tristes. Minha irmã, em nome de Jesus, se levante em Deus. Se levante no Senhor, se levante na força do Senhor. Não permita que você viva esse tempo onde o adversário entra na sua vida, entra na sua casa, entra na vida dos seus filhos, entra no seu casamento. E quando a gente olha sem se perceber, dentro de uma única casa existem um número, grande parte, ou todos, experimentando profunda tristeza. Nós precisamos nos levantar contra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Minha irmã, a alegria do Senhor, ela é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Eu quero que você declare isso todos os dias. Isso é todos os dias, não é só hoje. Porque se você fizer só um dia, não vai ter resultado. Se você fizer 2, 3 dias, não vai ter resultado. Mas experimenta fazer todos os dias. Quando você se levantar, quando você, antes de sair da cama, dizer: esse dia que o Senhor me deu, ele é consagrado ao Senhor, por isso eu não vou me entristecer, porque a alegria do Senhor é a minha força. Declare a palavra, declare a palavra, declare. À medida que você declara, você vai perceber as suas emoções alterando, você vai perceber que algo está acontecendo. À medida que você declara, você vai perceber que você vai começar a experimentar uma alegria do Espírito, uma alegria que não é dada por homens, e não é uma alegria dada por coisas, e não é uma alegria dada por bens, e não é uma alegria dada por poder, e não é uma alegria dada por dinheiro. É a alegria do Espírito, é a alegria do Espírito. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que nesse dia e a partir desse dia você consiga entender que existe toda uma agenda maligna contra mim e contra a sua vida, contra mim e contra a sua casa. Uma agenda maligna que trabalha aqui na mente para que a gente viva entristecido, enfraquecido. Mas eu quero finalizar nesse tempo dizendo que a alegria do Senhor é a tua força. E eu experimento isso. Não é porque eu estou aqui que eu não experimento, eu experimento tristeza. Tristeza que às vezes eu não consigo entender. Só que tem um detalhe. Eu já experimentei a alegria do Espírito. E a alegria do Espírito é algo indescritível.
Nós não conseguimos descrever a alegria do Espírito. E eu já experimentei. Eu já experimentei porque eu sou melhor do que você. Não, minha irmã. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui porque eu sou melhor em nada. Eu só estou aqui tentando ser uma voz para despertar nesse tempo que nós não podemos ser uma geração de pessoas tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E da mesma proporção que um dia eu experimentei a alegria do Espírito, que é uma alegria indescritível, que é algo que toma você, toma todo o teu corpo, toda a tua mente, toda a tua célula, cada célula do seu corpo, e você não sabe nem o que fazer, nem como dizer, e você se alegra, e você quer cantar, e você quer jubilar, e você se anima e se esforça, e você começa a ter um bom ânimo que você nem imagina. É todos os dias? Não, não é todos os dias. Existem dias verdadeiramente de tristeza que eu tenho que vir para cá e dizer: esse dia que o Senhor consagrou, esse dia é consagrado ao Senhor, portanto, Ruth, não vos entristeçais. Eu tenho que ministrar em mim. Ruth, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, ela é a minha força. E todos os dias eu preciso fazer isso, porque senão eu vou sempre ser um alvo fácil do adversário. Porque senão eu não vou entender o que está acontecendo. Porque senão eu vou começar o novo normal da tristeza e achar que tudo bem. Porque todo mundo é triste, eu tenho que ser triste. Não, minha irmã, você não tem que ser triste. E nem todo mundo precisa ser triste. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos nos alegrar em Deus. E a orientação é: não vos entristeçais. Isso significa o quê? Que você pode. Você pode. Isso significa exatamente isso que Neemias falou para as pessoas. Olha, não vos entristeçais. Ele estava dizendo exatamente o que? Depende de você. Você precisa fazer algo. Você precisa se levantar. Você precisa declarar a palavra. Você precisa, em nome de Jesus, fazer diferente. E não aceitar algo que não é de Deus para a sua vida e nem para a sua casa. Que essa palavra, ela possa reverberar no seu coração. E que a partir desse tempo você aprenda todos os dias a declarar: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E declarando também: Senhor, eu não quero, nesse dia eu declaro que eu não vou me entristecer. Eu sempre costumo falar que cristão é um negócio que deveria ser estudado pela NASA, né? Porque a gente, mesmo no meio da tristeza, o cristão raiz, o cristão verdadeiro, eu não estou dizendo que existem cristãos falsos, mas aquele cristão que experimenta as bases profundas da comunhão com Cristo, o cristão que experimenta andar na presença, o cristão que experimenta a alegria do Espírito, o cristão que anda aliançado com Deus e não aliançado com o mundo ou com o novo normal. É esse que eu me refiro. Então, eu digo sempre assim, porque esse cristão que tem uma aliança fortalecida realmente com o Senhor, a gente percebe, e eu sempre digo assim, ele precisa ser estudado, porque mesmo no meio da tristeza, a gente consegue ter alegria. Mesmo no meio da tristeza, a gente consegue ter alegria. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor. Mesmo no meio da tristeza, diante de alguns cenários tão desafiadores que nos amedrontam, nos causam medo, nos trazem um certo temor, pelo grande desafio que nós temos que enfrentar. Mas mesmo nesse tempo, mesmo nesse dia, nós conseguimos nos alegrar em Deus. Por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor. Então, que essa palavra possa reverberar no seu coração. Que você possa entender o que verdadeiramente Deus tem chamado nesse tempo. Se posicione dentro da sua casa. Se posicione aqui, na sua mente, na sua vida. Se posicione. Isso aqui é campo de batalha.
E se você não souber batalhar, isso aqui pode te levar ou pode te baixar. Pode te fazer vencer ou pode te fazer experimentar sensação de fracasso e derrota. Nosso Deus, Ele venceu por nós. E a Bíblia diz que nós não somos só vencedores, nós somos muito mais do que vencedores. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.